Oi pessoal, eu sou Alessandro Marim Pietri, tudo bem com todos? Estamos aqui para nossa live de hoje. As lives da sexta-feira são sempre lives voltadas para os adultos, para os cuidadores, para os pais, para as mães, para aqueles adultos que cuidam das crianças. Então, são temas mais gerais e que pretendem conversar hoje especificamente sobre a questão da saúde. A gente vive uma torção muito significativa no nosso laço social, imposta de maneira muito forte pelo coronavírus, né? Então nós que somos uma sociedade que somos autocentrados e que vivemos a nossa subjetividade de maneira exterior, nós estamos sendo obrigados a nos rever em uma série de coisas. Nós estamos muito mais voltados para dentro, nós estamos muito mais isolados e a nossa relação com quase tudo mudou. A nossa relação com o tempo mudou, a nossa relação com os nossos filhos está mudando, a relação que a gente tem com o nosso trabalho mudou e muita gente com quem eu tenho conversado tem me falado dessa necessidade de revisão de uma série de processos subjetivos, coletivos, sociais. E é nesse cenário que a gente está se perguntando qual é o lugar do nosso cuidado com a nossa saúde nesse tempo de distanciamento social e também fora dele. E para isso a gente vai convidar um médico que vai junto comigo, né, a partir de referenciais diferentes, eu do ponto de vista da psicologia, ele do ponto de vista da medicina, conversar sobre esse conceito de saúde, o que é hábito de saúde, o que a gente pode fazer agora, como lidar com a questão do sono, da atividade física, como cuidar também, como fazer também, através desse nosso cuidado, desse autocuidado, um cuidado para a nossa família, para os nossos filhos. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Marcos Barros, que eu já vi que ele está aqui, e vou convidar ele agora mesmo para entrar. Vamos ver. É um grande amigo, professor da universidade, uma pessoa que além de ser médico, clínico e cardiologista e trabalhar em alguns hospitais, ele também cuida da formação de outros médicos. Ele já está aqui. Olá, meu amigo, como vai? Olá, Alessandro, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Dentro do possível, né? Poderíamos estar melhores, mas estamos aqui tentando fazer dessa experiência algo proveitoso, algo que possa nos transformar. Eu conversava com o pessoal, Marcos, antes de você entrar, dizendo que essa experiência do Covid-19 está nos obrigando a uma revisão muito sistemática, muito importante, muito impactante, assim, na força mesmo, de uma série de valores, de funcionamentos que o nosso laço social tinha. Então, nós éramos muito voltados para fora, nós éramos muito autocentrados, nós mudamos a nossa relação com o tempo. Então, o tempo, essa vivência dentro de casa, ressignifica a nossa relação com o tempo, ressignifica a nossa relação com o trabalho, ressignifica a nossa relação com o dinheiro, ressignifica a nossa relação com os nossos filhos e não podia ser diferente, ressignifica a nossa relação com a saúde. Como é que você vê isso? Como é que você vê agora as pessoas estão mais atentas à saúde? Você acha que é um momento bacana das pessoas começarem a pensar mais em hábitos de vida saudáveis, não apenas para a travessia do distanciamento social, mas também fora dele? Com certeza, Alessandro. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de reconhecer e agradecer o seu trabalho, que é importantíssimo no reencontro das pessoas com elas próprias, né? Você tem ajudado muita gente, não só orientando, mas trazendo pessoas para aqui, como o Tiago, um cara brilhante que falou dessa questão financeira aí algum tempo atrás. Sim, eu acho que você está certíssimo em tudo que você falou. Estamos ressignificando, nos reencontrando, nos redescobrindo. Para mim, redescobertas, tecnologia, quem me conhece sabe que eu sou pouco afeito à tecnologia, estou aqui hoje na primeira live com você. O que me honra muitíssimo. A mim também. Eu acho que sim. Eu acho que a primeira coisa que você falou aí que me chama muita atenção é a relação com o tempo. Nós temos mais tempo, mas economizamos o tempo do deslocamento. E muitos de nós ganhamos tempo em relação ao trabalho. Então, meu consultório diminuiu, quem trabalha na escola, enfim. Então, nós temos tempo. E o que fazer com esse tempo é algo importante. A revisão das suas atividades do dia, eu acho que já traz um crescimento. Em relação à saúde, eu acho que as pessoas ainda estão muito fixas, eu assim diria, na saúde em relação ao coronavírus. O que é natural, o que eu entendo perfeitamente, porque
é o que nos aflige nesse momento. Mas eu acho que essa aqui é uma situação, é uma oportunidade que nós temos para repensar outros aspectos. Porque quem é hipertenso continua hipertenso, quem é diabético continua diabético, quem é obeso continua obeso, e já há piadas na internet que quem não é obeso vai se tornar obeso com esse distanciamento e esse Gente que está confinamento aí. usando a máscara em casa para parar de comer. Verdade. Bem, então acho que a gente pode refletir um pouco sobre os nossos hábitos e, como eu digo aos meus pacientes, muitas vezes internados, nós temos a grande oportunidade de parar e pensar. Né? Muitas vezes um paciente interna, e eu costumo dizer aos pacientes que fumam, eu digo, olha, nada como 2 dias na UTI para você repensar o seu hábito de fumar. Então, assim, nós estamos tendo tempo para repensar a nossa vida. Eu acho que ainda não caiu a ficha, eu acho que ainda não ligou o pensamento, as pessoas ainda não se tocaram que nossa vida é muito maior do que o Covid. Estamos todos pensando em luvas, máscaras e confinamentos. Mas eu acho que vai chegar um momento que nós vamos ter que repensar também nas outras coisas. E talvez aí a gente tenha tempo para fazer atividade física, por exemplo, que o fato de estarmos distantes um do outro não impede que nós façamos. Aproveitar e selecionar melhor o que nós comemos, na verdade, cuidar de tudo, né? Eu fiz... E das relações também, né, Marcos? De que relações são realmente importantes, quais aquelas que a gente considera mais tóxicas, que tipo de padrão de relacionamento a gente estabelece com as pessoas, com o trabalho. E esse ponto do tempo que você coloca, acho que é muito crucial, porque a gente viveu, eu acho que a gente está no terceiro momento do nosso confinamento. O primeiro momento foi um choque absoluto, as pessoas estavam em pânico, a maioria delas. Depois houve uma certa acomodação e a gente começou a ver que era possível viver e sobreviver com certa dignidade nesse período. E agora as pessoas estão começando a ficar muito cansadas. Eu tenho ouvido de muitos pais e mães esse cansaço, né? Olha, já deu, já vi tudo que tinha para ver, eu já fiz tudo que tinha para fazer, eu agora me vejo, sabe? E aí esse tempo agora começa também a dar sinais de que imperiosamente ou a gente vai ressignificar essa relação com o tempo, ou vamos ficar cada vez mais, de alguma maneira, escravos de uma celeridade que é marca dos nossos dias, né? A característica do nosso tempo é sempre a celeridade. Quanto mais rápido, mais funcional para esse tipo de modo de funcionamento social que a gente tem. E isso para a saúde, especialmente imagino que na sua especialidade, é uma questão que precisa ser realmente repensada, né? Porque você me mandou um estudo muito interessante falando sobre a relação entre a ansiedade, especialmente aquela ansiedade mais cronificada, aquela ansiedade mais que dura mais tempo, com a relação à imunidade, ou seja, como a ansiedade sobre a Covid pode, inclusive, aumentar os riscos de infecção, e a prática de exercício físico como um contraponto dessa perspectiva. Comenta um pouco essa ideia desse estudo que você mandou, que é um estudo muito interessante. O exercício físico é fantástico. Eu sou um entusiasta do exercício físico e a ansiedade impera. Exercício físico é uma das formas de melhorar a ansiedade. Você mesmo nos ajudou e eu tenho falado aos meus pacientes e alunos que 5 coisas são interessantes nesse confinamento, nesse afastamento, distanciamento. Uma é rotina produtiva. Se nós tivermos uma rotina produtiva, qualquer que seja, nós nos sentiremos mais úteis. Então, eu tenho prezado e pedido às pessoas com as quais eu convivo que tenham alguma rotina produtiva. Produza qualquer coisa, mas produza. Faça o que você faz no dia a dia, isso. A segunda é a rotina de atividade física. A rotina de atividade física é extremamente importante. Você já deu seu jeito, você já comentou algumas vezes aqui, você pega um baba no final da tarde, toda tarde, na sala de sua casa, com seu filho. E isso é uma rotina que você estabeleceu de atividade física e de diversão. A outra coisa é aquilo que você também falou, de aumentar os laços familiares, estreitar os laços familiares, de ligar para os mais velhos, né? Manter contato com os mais velhos e fugir das notícias negativas, que é algo que a gente tem que fazer um esforço, mas quando a gente consegue é muito bom. Com isso, a gente consegue ter uma estabilidade para repensar a nossa vida. E eu percebi, Alessandro, que na minha vida, a atividade física, ela tem várias formas. Ao longo dos anos,
eu venho trocando a atividade física sempre, e agora mais uma vez. Então, para você ter uma ideia, hoje eu faço atividade física na varanda de minha casa, não leva 20 minutos que eu faço uma atividade física resistida, com aquelas coisinhas de pilates, faixa elástica e mini band, essas coisas, e faço alguma atividade física aeróbica na rua. Esse é um ponto polêmico, porque se você pega a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de outras sociedades, eles sugerem atividade física, mas eles não tocam no assunto de ser atividade física em ambiente externo. A frase sempre é: você pode fazer atividade física mesmo estando em casa. E pode, de fato. E aí aparece no jornal o cara que caminha quilômetros entre o quarto e a sala. Bom, mas cada local do nosso país, digamos assim, nós temos uma característica dessa pandemia. E hoje, aqui em Salvador, nós não estamos no lockdown chamado. Então, nós podemos sair à rua. Se você vai para lugar fechado, o ideal é que você use máscara. Se você vai lugar para aberto, você pode usar máscara ou não. O ideal é que você fique pelo menos a 2 metros de distância das outras pessoas e que você toque em nada. Se você sai do seu condomínio, passou álcool gel e está na rua a 2 metros das pessoas, dos passantes, seja pelo horário que tem menos gente ou pelo local que lhe permita fazer isso, você consegue fazer a sua atividade física. E eu tenho feito diariamente. Então eu tenho caminhado em família, inclusive, que é um hábito fantástico que nós não fazíamos antes da pandemia. Então saímos os 4 para caminhar, pelo menos eu saio com minha esposa, Marluze, para caminhar. Às vezes eu corro e pedalo. Hoje, quando você me ligou mais cedo, estávamos pedalando os 3, eu e os meus 2 filhos. Pedalando em ruas de casas, ruas vazias, só nós 3, aqui pelo Itaigara, e absolutamente prazeroso e seguro. Então, nós temos como fazer atividade física externa em Salvador, hoje, nesse momento da pandemia. O que me preocupa, Marcos, sobre isso é que a gente está vendo no Rio de Janeiro, por exemplo, uma experiência de que as pessoas estão indo à orla para caminhar e é uma multidão de pessoas. Então, a gente tem que ter esse bom senso entre o privado e o coletivo para começar a pensar, o pessoal que está nos ouvindo. Claro que a atividade física é fundamental, é importantíssimo. Agora, se todo mundo sair à rua para fazer atividade física na frente do mar, o que vai acontecer é que vai ter uma aglomeração de pessoas e aí o risco, quer dizer, aí todo esse esforço que a gente está fazendo termina não funcionando. Exatamente. As pessoas vão ter que ter bom senso e essa questão do bom senso, Marcos, eu penso que ela é estrutural para o enfrentamento do distanciamento social, porque Sim. É o limite entre a minha possibilidade individual e o meu compromisso com a coletividade. O brasileiro e de alguma maneira a contemporaneidade como um todo, nós não somos muito acostumados a esse tipo de pensamento. A gente, como tem uma história de muitas dificuldades sociais, a gente meio que aprendeu essa ideia de que depende de mim, né? De que eu preciso achar o meu espaço, eu preciso garantir o meu. E essa lógica, esse tipo de entendimento é um entendimento que vai absolutamente na contramão do que a gente precisa agora, porque tem que ter bom senso. É claro que você e dois adolescentes passeando de bicicleta numa rua deserta, não tem realmente risco. Agora, se todo mundo resolver dar um passeio na praia, ou ir ao mar, ou fazer caminhadas, a gente vai ter um problema social enorme para resolver, né? Com certeza, com certeza. Isso é perfeito. Alguém de São Paulo já colocou aqui que vive isso. E, em primeiro lugar, segurança, né? Em primeiro lugar, segurança. Não é nem questão de bom senso só. Ou seja, siga as regras que estão estabelecidas para a segurança. Hoje nós conversamos também um pouco sobre um vídeo que mostrou, né, um estudo que mostrou que 2 pessoas andando... Nós conversamos sobre um vídeo também que mostrou que 2 pessoas andando em linha, ou seja, uma atrás da outra, na mesma direção, essas pessoas precisam, se a da frente tossir ou espirrar, a segunda tem que estar a 5 metros dela para não ser atingido, vento, né? Teoricamente, pelo vírus, e se ele estiver pedalando rápido a 20 metros. Obviamente que quando a gente traz isso para o mundo real e o vento e a direção do vento, etc., talvez não seja exatamente como a gente vê em laboratório, mas isso traz um dado para a gente importante que sim, a distância é um fator importante. Quando se fala em 2 metros, são 2 metros, ou seja,
preste atenção na regra, né? Observada a regra, como eu lhe falei, em relação ao horário, ao local que você vai caminhar, aí você pode caminhar na rua, até porque o sol é benéfico, faz bem para todo mundo, enfim. Uma questão Você que me comentou uma preocupa coisa, muito... Marcos, que eu acho que é muito importante a gente frisar antes de você pontuar esse segundo ponto, que eu acho que é só para a gente aproveitar um pouco da sua fala para tocar em temas que são muito centrais, que é a questão da rotina. Muitos pais têm me procurado, e eu fui um dos primeiros que começou a bater nessa tecla da rotina, e depois eu fiz até um outro vídeo dizendo, calma pessoal, é uma rotina factível, não é uma linha de Isso, prazer. montagem. Porque a galera começou a ficar meio psycho com essa história da rotina, assim, querendo de qualquer jeito e tal. Hoje eu ouvi uma colega, professora, que vai até fazer uma live comigo sobre as dificuldades específicas de aprendizagem, doutora Bruna Trevisan, falando numa outra live, dizendo que a rotina ela tem por princípio uma certa economia de energia da gente ter que estar forçando o nosso cérebro a uma adaptação constante ao novo. E eu achei isso interessantíssimo, porque de fato a rotina ela tem essa premissa. Mas ela tem também, especialmente em cenários como o nosso, uma outra que ela não vai ser cumprida exatamente como a gente planejou. E isso não é um problema. Então, pais e Não mães que é. estão me ouvindo, o que eu tenho visto? Extremos opostos. Ou uma rotina obcecada que gera e produz uma ansiedade enorme nos adolescentes, ou uma rotina tão frágil que está fazendo, por exemplo, Marcos, com que adolescentes não durmam à noite, não consigam acordar Imagine. de manhã para acompanhar as atividades escolares, façam virote, o que eles chamam de maratonando séries à Imagine. noite, de madrugada. Então, há polos que a gente precisa dar conta. Em relação a essa perspectiva da rotina, do sono, o que a gente sabe é que a privação de sono, especialmente para adolescentes, ela é muito danosa. Vou falar mais do meu ponto de vista e queria ouvir do seu, especialmente nos aspectos do humor e de alguns aspectos da cognição. Então, um cara que vai ter prejuízo de sono, que não consegue fazer uma higiene do sono e que tem que dar conta no outro dia de uma estabilidade psíquica, emocional, de humor, para poder conseguir dar conta daquilo. E do ponto de vista atencional, minêmico e etc., é um prejuízo muito grande. Mas, do ponto de vista físico, né, esses prejuízos também são muito significativos, né? Sim, sim, basta lembrar da apneia do sono, né? A apneia do sono, ele pode dormir bastante tempo, mas o fato dele ter ronco e ter essa oscilação na apneia do sono, esses despertares, que chegam a ser 5, 6, 10 despertares por hora, imagine, é como se ele despertasse a cada 5 minutos, ele despertasse 12 despertares por hora, às vezes 40 despertares por hora, nós temos uma oscilação de hormônios muito grande, liberação de catecolaminas, liberação de alguns hormônios, enfim, que levam à hipertensão, que levam à dificuldade de perder peso, enfim, que trazem uma série de prejuízos orgânicos, físicos, na apneia do sono e, obviamente, na privação de sono também. Já você sabe que a privação de sono é danosa. Esse aspecto que você colocou é muito interessante, aqui em casa a gente lida isso como regras, ou seja, antes da rotina, regras. Você pode ter rotina, a gente discute a rotina, mas existem regras. Então, dormir é uma regra, não é rotina. Até porque eu costumo dizer que assim, mais de 90% das coisas que a gente planeja no dia não acontecem. Eu planejo acordar antes das 7, acordo depois das 7, eu planejo sair e tal, aí recebo uma ligação, não saio. Se você for pensar de tudo que você planeja no dia, a grande maioria não acontece. Então as coisas não vão acontecer como você quer e você não precisa nem deve ficar estressado por conta disso. Isso é normal. O normal é não acontecer o que você planejou, por mais irritante que seja. Mas existem regras. Então comer, dormir, isso na nossa família, essas são regras. E dentro dessas regras você discute e estabelece uma rotina. Então eu tenho minha rotina. Eu lhe confesso que eu estou acordando mais cedo, por incrível que pareça, durante esse período de pandemia. E eu tenho uma hora para mim de manhã cedo. Então eu tenho acordado entre 5, 5 e pouco, e eu tenho uma hora que eu fico fazendo a minha atividade física, fico refletindo, fico meditando na minha varanda, sozinho, em silêncio, e fazendo minhas coisas. Então, quando as outras pessoas acordam, eu já estou com a minha parte feita, começo meu dia, levo meu dia e o aeróbico que eu faço em outro momento. Então, isso virou uma rotina. É obrigatório? Não. Ontem a gente jogou o War até 11 horas da noite, hoje eu não botei meu despertador, eu acordei mais tarde. Não é obrigatório, entendeu? Mas tem se tornado uma rotina. Você toca num ponto muito crucial para os pais que estão nos ouvindo, que é essa diferença entre o que é uma coisa que está estabelecida
e como estabelecer que essas coisas estabelecidas aconteçam. Ou seja, uma coisa é, eu não abro mão que haja as refeições, eu não abro mão que haja pelo menos X horas de sono, eu não abro mão que a gente evite as telas, pais e mães que estão ouvindo a gente, de adolescentes, as telas antes de dormir, está comprovado por estudos, há uma relação com a dificuldade da produção da melatonina, então devem ser evitadas. Então, isso é ciência, está estabelecido. Então, existem pontos que o pai e a mãe vão ter que ter a coragem de estabelecer como algo inegociável, um valor central naquele funcionamento familiar, que você chamou de regra. E existe, portanto, uma outra discussão que é como nós vamos construir os nossos projetos para um dia, de maneira que a gente tenha uma linha, tenha vamos dizer assim, um cenário de uma espinha dorsal, mas que pode ser alterado, modificado, ajustado, reprogramado a partir de vicissitudes específicas que o nosso dia vai impondo. Então, isso é crucial, está dito aqui por mim, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista comportamental, pelo Dr. Marcos, ou seja, isso é esse o entendimento do funcionamento de saúde, né? Ou seja, a gente precisa dar conta de um cenário social funcional, bacana, que não nos apresente visões tão calamitosas como a que a gente está vendo. A gente precisa ter um mínimo de bem-estar do ponto de vista psíquico para conseguir atravessar isso, e hábitos simples, pelo que o Dr. Marcos está dizendo, de maneira muito simples, hábitos que servem para a vida inteira para a gente conseguir manter nossa saúde. Eu queria só que você comentasse, porque a gente conversou tocou naquela história da ansiedade, e ele terminou não aprofundando. Eu tenho visto muitos pais e muitas mães muito ansiosos. Quase sempre a ansiedade se refere a um certo funcionamento de temor. Então, medo de que coisas ruins aconteçam, medo de contágio, medo de cenários econômicos devastadores, medo de desestruturações importantíssimas no cenário do trabalho, medos diversos, né? Medo de quebrar um pé e não poder ir para o hospital para consertar, em todos os cenários. A ansiedade, ela produz um fenômeno que a gente chama de uma certa distorção cognitiva, ou seja, a gente começa a pensar de uma maneira diferente. A gente começa sempre a focar mais nas coisas negativas, a gente tende a ter pensamentos negativos, quando não catastróficos, e isso pode, Marcos, trazer também uma certa conversão para o corpo. E aí a gente pode não somente ter disfunções do ponto de vista mental, pensamento, cognição, mas pode também começar a sentir coisas. Né? E coisas que se assemelham muito com a sua área de especialização e com o cenário respiratório. Então, dificuldade de respirar, aperto no peito, sei lá, e vários outros sintomas que são muito comuns na ansiedade, podem ficar muito tangentes ou a quadros de saúde que não são propriamente da Covid, ou a quadros que são até da Covid, como, por exemplo, a dificuldade de respirar. Como é que você vê isso? Como é que você está vendo isso como médico que continua estando nos hospitais? Pois é. É interessante porque, assim, eu ver isso é mais fácil. Porque, obviamente, eu tenho técnica para isso, eu sou formado nisso e eu estou fora da pessoa, né? A pessoa se analisar em relação a isso é um pouco mais difícil. Então, assim, algumas dicas, né? Principalmente para a síndrome que nós chamamos da hiperventilação. A síndrome da hiperventilação é uma coisa bem interessante, porque a pessoa ela começa a prestar atenção na sua respiração. E toda vez que nós prestamos atenção na nossa respiração, nós não respiramos direito. Isso é fato. Então você não consegue contar quantas vezes você respira por minuto. Eu consigo contar quantas vezes você respira por minuto, mas você mesmo não consegue. Ou pelo menos não deveria. Não pode, você não consegue, você fica esperando a próxima, aí você não respira, aí você respira fundo, aí você acha que está com falta de fôlego, é uma confusão. Bom, nessa síndrome da hiperventilação, habitualmente a pessoa, se ela entra num estado ansioso, ela vai respirar mais e mais vezes, se torna desconfortável, pode vir tonturas mais curtas, né? E rápidas, podem vir tonturas, podem vir tremores, ou dormência, enfim. Habitualmente, uma dica que eu dou a essas pessoas é cante. Se você cantar uma música, você assume um ritmo da sua respiração e, habitualmente, só o fato de você prestar atenção na letra, você se convence que consegue respirar bem, cantar bem, e aí você diminui o seu grau de ansiedade. Obviamente, existem casos e casos. E a outra coisa que a gente traz à luz, assim, você sabe disso melhor do que eu, é
botar o pé na real, né? Veja só, por que você estaria infartando aos 30 e poucos anos, sem hipertensão, sem Tem uma diabetes? história Não familiar. tem história familiar. Então, assim, infarto é a raridade da raridade da raridade no seu caso. Então, calma lá, calma lá. Assim, quando a gente traz para a realidade, a gente dá algumas dicas, e eu tenho falado com algumas pessoas por telefone também em relação a isso. Algumas pessoas compraram aquele oxímetro, colocam o oxímetro, Nossa, para ver a percebem saturação. a saturação boa, a frequência boa, e eu digo, filme o oxímetro e me mande, porque eu consigo analisar a curva do oxímetro e ele dizer, por exemplo, que essa saturação está errada, porque a curva não está o ideal, a curva não está boa. Você está usando esmalte, o esmalte não capta bem o oxímetro, não deixa o oxímetro captar Atrapalha. bem, atrapalha, e isso aí é falho. Então tire o esmalte, meça de novo, ou largue o oxímetro e vá cantar por aí. Tem uma pessoa, Então, Marcos, que disse aqui, assim, é exatamente o que eu estou sentindo, a descrição é exatamente do que eu estou sentindo. E eu ouvi várias pessoas com essa sintomatologia. E o que me chamou a atenção é que muitas pessoas estavam um pouco com dificuldade de respirar e me questionavam se era uma dificuldade de respirar por conta de uma ansiedade ou se era algum tipo de risco de ter sido infectado pelo vírus. E aí eu fiz duas perguntas que eu acho que podem ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, né? É que é importante a gente não ter excesso de informação, mas também é importante a sim, gente não estar desinformado. Então, sim, já se sabe alguma coisa sobre este quadro infeccioso. Veja bem, eu estou falando como sim, psicólogo, vou lhe ouvir como médico. Mas o que se sabe, um pouco que eu vi, é que a característica da dificuldade respiratória, ela vem num processo. Não é que você não está sentindo isso. absolutamente nada, E de você não repente tem a nenhum dispneia. outro sintoma, e do nada você começa de maneira aguda com uma crise Isso, respiratória clássica isso, de ansiedade, com isso, todas as características que isso. você excelentemente descreveu. Então, assim, é possível que seja uma crise respiratória, tá? Pode ser, mas a 99,9% de chance é que não é. O bom também, outra coisa que eu falo, é que essas crises agudas de ansiedade, elas não perseveram. O organismo Sim, ele tende a se autorregular. Então, em geral, são crises que vão durar ali 20, 25, 30, às vezes 40 minutos, mas não passa disso. É muito difícil a pessoa ficar uma manhã inteira com uma crise de dificuldade respiratória aguda quando ela é ansiogênica, né? Ou seja, quando ela tem uma origem de ansiedade. Então, esses são diferenciais que eu acho que o leigo que está nos ouvindo pode se dar conta e começar a botar a cabeça no lugar. Especialmente se você já é, tem uma história ansiosa ou se você passou por alguma coisa muito aguda, eu acho que esse é um diferencial. E antes, Marcos, de te dar a palavra, eu queria comentar aqui algumas coisas que as pessoas falaram, né? Então, o Tiago Teixeira está aqui perguntando sobre a importância da vitamina D, nosso amigo em comum. Tereza Brasileiro fala a rotina como um fio condutor, concordo plenamente. Tereza, é um fio condutor, mas um fio que zigue-zagueia, né? Que vai se modificando. A Joana fala a rotina direciona adultos e crianças. Perfeito, Joana. Se o adulto não tiver como estabelecer rotina para si, como que ele vai conseguir estabelecer para a criança? Entretanto, é claro que o adulto tem mais capacidade de flexibilizações do que a criança, por óbvios motivos. A Isabela fala que a relação entre a rotina e o acúmulo de atividades, faça menos, Isabela. Esse é um momento de menos com qualidade para tudo. A gente tem que tomar cuidado com o excesso mesmo, porque agora a gente está acumulando uma série de tarefas que a gente não fazia antes. E o Marcos Caminha, ele fala, imposições do inegociável, vale a pena nesse tempo? Sim, Marcos, vale a pena para aquilo que é efetivamente negociável. Estabeleça um núcleo mínimo que seja absolutamente essencial e esse não dá para negociar, porque se é um núcleo mínimo efetivamente, significa que é aquilo que faz com que as coisas funcionem. Então, ter flexibilidade em tudo, mas há que se estabelecer, como o doutor Marcos falou muito bem, há alguns parâmetros inegociáveis. O que você acha disso, meu amigo, de todas essas coisas? E a história da vitamina D, você tem alguma notícia sobre isso? não, não temos. Na verdade, assim, a vitamina D já é uma polêmica mesmo fora dos tempos de Covid. Em Uhum, Covid é mais polêmico ainda. uhum, Veja, essas questões todas, Alessandra, é bom que se digam, deixem claras aqui, alguns aspectos fiquem bem claros aqui. Primeiro, o coronavírus, desse jeito que ele está agora, ele não existia, digamos assim. Então, nós não sabemos muita coisa sobre ele.
Uhum. É um vírus que está sendo conhecido o seu comportamento agora. Então, nós estamos naquela fase de trocar o pneu com o carro andando, sabe? Assim, não dá para parar e a gente tem que dar um jeito nisso. A metodologia científica é uma metodologia, você sabe bem disso, é uma metodologia que, para responder claramente uma pergunta, precisa seguir determinados passos. Então, eu preciso esclarecer a pergunta, fazer a pergunta bem feita, eu preciso ver quais são os outros fatores que interfeririam no resultado, na resposta dessa pergunta. Eu preciso, se tem grupos, equilibrar os grupos. Isso demanda tempo. E quando eu tenho uma resposta, você pode ter outra, e um terceiro pode concordar comigo ou com você, enfim, faz-se uma discussão, levanta-se uma tese, uma antítese, enfim, e aí nós vamos ter o conhecimento. O problema é que esse vírus ele é muito rápido, e não dá para a gente ter tanto conhecimento assim. Então A gente existem está chupando muitas... cana e assoviando ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então existem muitas e muitas e muitas perguntas sem respostas e muitas questões promissoras que a gente não pode dizer que existe, que são ou não. O tratamento é uma delas. Tem gente apostando na cloroquina, ou na hidroxicloroquina com azitromicina, tem gente apostando na anticoagulação. E é tempo de guerra, como disse alguém de um dos grupos que eu participo, é tempo de guerra. Mas o fato de ser tempo de guerra também não lhe autoriza a sair atirando para todos os lados, porque essas coisas também têm efeitos colaterais, né? Então, o que eu acho, Marcos, legal do que você está falando é dizer às pessoas que estão nos ouvindo assim, a ciência não parou. A ciência não continua parou. trabalhando incansavelmente. Muito. Então vamos confiar na ciência, porque é o Isso. pessoal que sabe o que está fazendo. Cuidado também, porque em tempos de muita incerteza, a gente faz algumas distorções e começa a se pegar em coisas que não são muito científicas. E isso pode trazer muito problema. Eu queria comentar, Marcos, uma coisa da Isabelle Beatrice, que fala o seguinte: e quanto ao estresse causado pelo conjunto de sobrecarga, mais notícias, mais ansiedade, acabam diminuindo a nossa imunidade. Sim, é verdade. Sim. E é por isso que eu e o Dr. Marcos estamos aqui hoje, para a gente evitar justamente isso. A gente falar do manejo do estresse, ou seja, ter cuidado com as informações, com o pensamento negativo, fazer atividade física, construir uma rotina, manter hábitos de saúde. Tudo isso é exatamente para evitar isso, que esse quadro se agudize, piore, de tal modo que atrapalhe a sua vida. E neste momento específico do que nós estamos vivendo, é tudo que a gente não quer, tá? Sim, se a gente puder organizar então, Alessandro, um pouco do que a gente conversou até agora, a gente colocaria da seguinte forma. Você tem que ter uma preocupação com o Covid, com a Covid, com certeza tem que ter. Você tem que manter o seu distanciamento social, isso é algo que ainda vai dar muita discussão, que tipo quanto tempo vai durar, se vai ser um distanciamento horizontal, se vai ser vertical, se vale a pena liberar algum segmento da sociedade, faixa etária para voltar ao trabalho, senão isso dá muita discussão, mas eu acho que você que não vai resolver nada, eu não vou resolver o problema do mundo, enfim, vou estar atento, vou resolver o problema da minha casa, eu vou seguir as regras, eu vou manter as minhas mãos sempre limpas, eu vou lavar sempre as minhas mãos, vou usar álcool gel, vou usar máscara se eu não tiver um ambiente fechado, ou seja, eu vou tomar os cuidados com a Covid, que eu já sei quais são. Hoje nós conversamos à tarde e lembramos da época do sarampo, da década de 80. Né? Então, o sarampo foi extinto no Brasil na época de 80, na década de 80, mas quem foi criança antes disso sabia que quando tinha sarampo, um menino com sarampo na sala era uma confusão, e aí não ia para a escola, etc, etc. Enfim, nós, no fundo, nós sabemos cuidar do Covid, da Covid. Nós sabemos nos cuidar. É algo grande, é algo que exige maior esforço, mas nós sabemos que a criança não deve ir para a sala com febre, nós sabemos que nós devemos lavar as mãos sempre, nós sabemos que quando chega da rua tem que trocar de roupa, tem que tomar um banho, e nós intensificamos isso em nome ou em função da situação que nós estamos passando. Ouvimos as decisões do Ministério da Saúde, do governador, do prefeito, seja lá de quem for, e seguimos essas regras estabelecidas para a sociedade. Ponto. Covid. Fechou a caixinha do Covid, tem o resto da vida.
Exato. E aí, meu caro, eu lhe digo uma coisa que eu ouvia na infância lá no Mosteiro de São Bento: mens sana corpore sano. Então, se eu faço minha higiene mental, eu já ajudo o meu corpo a estar melhor. Uhum. Então, os fatores de higiene mental, que são esses que você citou, que você vem citando, que aqui eu repito, que é rotina produtiva, rotina de atividade física, participação familiar, participação nos deveres de casa, nos afazeres da casa e atividade física. Então, se você cumpre essas 5 coisas, vou repetir: rotina produtiva, você produz alguma coisa; rotina de atividade física; participação nos afazeres de casa, sua contribuição familiar; ênfase, o restabelecimento, o crescimento das relações familiares, não só em casa, nós passamos a almoçar juntos todos os dias, jantar juntos, liga para o avô, etc, etc. E a redução de notícias negativas. Se você faz isso, você já tem higiene mental, uma boa parte da higiene mental. Uhum. A partir daí você reestrutura a sua vida, e aí sua vida continua. Então, você tem que cuidar da hipertensão, você tem que cuidar do peso, você tem que cuidar de diabetes, você tem que cuidar de tudo, todo o resto. Inclusive finanças. Você citou aí muito bem, você trouxe Tiago aqui, que é um cara simples, brilhante, trouxe coisas fantásticas aqui para a gente. Então, essa reestruturação, na minha visão, precisa ser uma reestruturação positiva. E eu acho que talvez seja essa a maior mensagem nossa aqui hoje. Veja, em tempos de Covid, cuide da caixa do Covid, mas olhe para o outro lado, porque se você vive em função do estresse do Covid, se você vive em função de que não pode apertar o botão do elevador, e se você vive, isso aí vai lhe tirar do resto da sua vida. Então, põe o pé no chão, abra o olho, você tem o resto da sua vida, você tem sua família, você tem sua saúde, você tem como fazer atividade física, tem sim como fazer sua atividade física em casa, fora de casa, observadas as regras de segurança, mas você tem como fazer atividade, você tem como se alimentar melhor, você tem como separar tempo para conviver com sua família. Então, cuida do resto da sua vida também. Isso vai te dar um pouco de foco, isso vai te dar mais saúde, isso vai te dar mais equilíbrio, que eu acho que é uma palavra fantástica para o nosso século, é equilíbrio. Uma coisa que eu sinto aí da minha parte, enquanto médico, que eu tenho tentado trabalhar melhor, são os contatos, né? Então, hoje, apesar de manter o meu consultório aberto, eu mantenho o consultório funcionando, obviamente também seguindo algumas regras da instituição onde eu atendo. Ela estabeleceu regras e eu sigo as regras de segurança para os pacientes. Uhum. Esse consultório ele reduziu muito a procura. Obviamente, as pessoas estão em casa e eu entendo isso. Mas eu já estou começando a trabalhar a perspectiva de telemedicina. Então, eu recebo mais ligações, eu recebo mais mensagens dos meus pacientes, e isso é uma forma, digamos assim, sem redundância, né, um informal de fazer telemedicina, e a gente já começa a estudar um processo formal de telemedicina, exatamente, de uma estruturação para telemedicina, para que esses indivíduos, vamos dizer assim, eles tenham o nosso apoio. Né? Então, em tempos de Covid, a gente vê no elevador: eu sou médico, eu renovo receita, etc. Qualquer dúvida, ligue para mim. E aí eu posso dizer assim, independente do Covid, se você tem qualquer necessidade fora o Covid, liga para mim, não tem problema. Porque a gente não pode viver só o Covid, entendeu? Não pode viver, nós temos todo o resto da vida. Em relação à telemedicina, talvez você possa falar melhor do que eu, porque a sua área já permite, já regulamenta, e você já tem ampla experiência com Ampla, eu teleatendimento. diria, né? Eu tenho uma experiência Poxa, recente por conta do que aconteceu, mas assim, intensa, sim, o Conselho intensa, Federal de Psicologia intensa. autoriza a partir de algumas premissas, né? Você tem que fazer um cadastro e tal, tem que ser por meios criptografados para manter a segurança, sigilo e tal. Mas assim, é mais fácil, porque no nosso caso não tem o exame físico e tal, então a gente tem uma facilidade mais significativa. Embora seja muito trabalhoso, é um setting completamente diferente, então todos os meus Né? colegas que estão atendendo estão referindo isso. Eu acho que você toca num ponto, Marcos, muito interessante, que tem a ver com que VIB-CM, não sei se é assim que se fala, diz assim: eu não tenho problema com a reclusão social propriamente dita, mas a sobrecarga do novo home office
dois dos meus filhos em homeschooling, os trabalhos domésticos, tá? Eu estou exaurida. O que eu diria é que, de fato, aumentou para mim também, aumentou muito a sobrecarga de trabalho. E o que me ajudou muito e tem me ajudado é insistir, bater uma tecla que nós dois já batemos, que é estruturar essa história. Então, ter um momento para fazer a atividade física, ter um momento para fazer o trabalho, ter um momento para o lazer, ter um momento para ajudar os filhos na atividade da escola, ter um momento para limpar a casa, ter um momento para cozinhar e partilhar todas essas tarefas que são partilháveis com o coletivo da sua família. O que eu tenho visto na maioria das famílias é pai e mãe com uma sobrecarga enorme e os filhos adolescentes sem participar. O meu filho de 7 anos na minha casa, ele participa, ele lava prato. Ele aqui também. Por que que os de 16, de 15, 17 não tiram o prato da mesa? Aqui então, também. Pais e mães que estão me ouvindo, é uma ótima oportunidade para se construir, se isso não está construído, e se reforçar, se isso está construído, o entendimento do que é a vida em coletividade, o que é a vida em comunidade. Isso é amadurecimento pessoal desses meninos. Um dia vão fazer faculdade, vão morar fora e vão se virar como? Exatamente. Então, assim, eles têm que amadurecer, essa é a nossa visão, eles têm que amadurecer, né? E é uma excelente oportunidade para que amadureçam aqui em casa, sob a supervisão dos pais, às vezes uns cutucões, umas brigas, etc, mas amadurecem. Minha mãe dizia, pé de galinha não mata pinto, né? Então, assim, é em casa, né? Não é lá fora. Lá fora, acontecer isso a 2.000 quilômetros daqui, sozinho, morando sozinho, é outra história. Então, assim, é uma excelente oportunidade para eles crescerem enquanto pessoas, autonomia. Nós acreditamos nisso e nós temos feito isso, tem sido excelente. Obviamente, cada um com suas características, um mais esquecido, outra mais assim, assado, mas chega a ser divertido, né? A gente sabe, Marcos, que eu estava pensando aqui, que isso também é produção de saúde, né? Sim. Imagina o que é para esses meninos poderem ter a possibilidade de fazer parte de um coletivo, se sentirem produtivos, entenderem o que é uma rotina. Eu me lembro quando eu tinha 11 anos de idade, eu queria pegar ônibus sozinho, e 11 ou 12, eu não me lembro bem, os meus pais me ensinaram a fazer isso, e quando eu fui a primeira vez, me lembro da emoção que foi, né? Eu pequenininho, aquele ônibus enorme parando para mim. Quando eu cheguei em casa, ele me falou, bom, então a partir de hoje você ajuda a fazer a compra semanal do mercado, porque se você já tem idade para andar de ônibus, você já tem idade para assumir uma responsabilidade. Ótimo. Aos 11 eu fiquei muito chateado com aquilo, mas aquilo é extremamente importante entender que a depender das conquistas que você vai fazendo, você vai também assumindo outras responsabilidades. Então, para os pais que estão nos ouvindo, boa parte dessa sobrecarga, o que eu tenho visto, eu não sei se é o caso desta pessoa que está aqui falando comigo, mas o que eu tenho visto dos pais com quem eu tenho conversado, e posso dizer que converso com muitos, meus dias é conversar com as pessoas, eu não faço outra coisa, basicamente é isso, falta de planejamento, falta de uma organização mínima de rotina, falta de divisão do trabalho entre pais e filhos e uma outra divisão perigosíssima que é entre os homens e as mulheres. Então, nós continuamos funcionando num modelo familiar patriarcal e machista, aonde se entende que os afazeres domésticos são de responsabilidade única das mulheres e, na maioria das vezes, essas mulheres também trabalhando fora, o que é mais grave. Não são mulheres que só se dedicam a isso, são mulheres que estão trabalhando fora e trabalhando dentro de casa sem o apoio dos seus companheiros. Então, isso é muito grave. E eu acho que também isso é saúde, né, Marcos? A gente poder dar um outro modelo para os nossos filhos, ser uma outra referência simbólica de um mundo mais cooperativo. Esse sentimento de pertença a um todo, está provado que isso melhora a nossa saúde. Você concorda? Perfeitamente. Inclusive para casais como nós, que temos um filho e uma filha, eles já crescem entendendo isso que você colocou, né? Uhum. Que há divisão de trabalho por pessoas, independente do gênero. Isso para a gente é muito importante, e eles já crescem moldados para esse mundo. Eu acho isso aí muito importante. Você tinha falado alguma coisa que agora me passou. A pergunta ainda da Vivi, eu queria fazer um comentário que eu acho que pode te ajudar a me ajudar a comentar, que é o seguinte, é que o mundo contemporâneo, Marcos, ele faz com que a gente seja uma espécie de empresário de nós mesmos, né? Então a ideia
meritocrática de que você precisa dar conta de fazer tudo por sua conta e tal. Então você acorda às 6 da manhã e você, a primeira coisa que você faz é olhar o celular e você dorme meia-noite, a última coisa que você faz. Então você trabalha muito mais, você é produtivo, um pouco na linha daquele texto que eu escrevi, que tinha lá a citação da Júlia Kristeva, que você citou hoje para meditar, que é essa pressa, né, em acumular, em gozar, em morrer. E essa lógica de produtividade que, de alguma maneira, o Covid deu uma rasteira. E será que a gente não está fazendo dentro de casa esse mesmo funcionamento que a gente fazia antes de Covid, agora dentro Sim. de casa, ou seja, impondo essa linha de produtividade infinita e sem parar, sem poder fazer uma produção de sentido da experiência humana? E quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda, né? Então, olhar para dentro é importante, né? Muito embora muitos de nós estejamos preocupados e focados no mundo lá fora, ou o que pensam da gente, ou o que nós externamos, talvez seja uma excelente oportunidade de olhar para dentro e acordar um pouco para a sua vida, para o seu equilíbrio, porque o que você vai externar é consequência disso. Então, no momento que você atinge o seu equilíbrio, eu acho que tudo se torna melhor. Essa sua colocação é perfeita, acho que o mundo não será o mesmo em vários aspectos, mas eu acho que se você quer mudar o mundo, mude a si mesmo, né? Então, começando a mudar de dentro para fora, eu acho que é importante. Em relação à telemedicina que você tinha falado, que eu lembrei, há algum tempo atrás, eu acho que alguns anos atrás, talvez uns 2 anos atrás, eu atendi aqui em Salvador um rapaz de São Paulo, passar férias e tudo, e eu atendi, e tocamos nesse assunto de telemedicina. E a resposta dele foi fantástica, ele disse assim, eu faria acompanhamento com o senhor por telemedicina tranquilamente. E estabelecido o vínculo, a gente viu que funciona melhor. Então, nós temos, em relação ao que você disse, 2 modelos muito diferentes e aplicáveis de telemedicina. Existe aquela telemedicina do paciente, do médico que já conhece o paciente, já existe o vínculo, ele já examinou, então é mais fácil, ele pode medir a pressão em casa, no nosso caso, medir a frequência cardíaca, e eu tenho pelo menos numa consulta, numa teleconsulta, pelo menos como triar se eu preciso que ele volte logo ao consultório ou não. E existe um outro modelo completamente antagônico que a gente vê, por exemplo, em grandes centros como São Paulo, que você, antes de ir à consulta, por conta do deslocamento, hospedagem, tudo, você faz uma teleconsulta com o médico. Você abre lá, você tem seu médico aqui em Salvador, você fez os seus exames, você abre, doutor Alessandro, está assim, está assado, esses são os meus exames, uma situação é essa, e ele opina, obviamente, guardadas vamos dizer, as proporções, os critérios lá de segurança, né? Limites, exatamente, é a melhor palavra, guardados os seus limites, ele opina dizendo, olha, me parece assim, me parece assado, peça para o seu médico me ligar, ou não peça para o seu médico me ligar, se não precisa vir, ou venha que eu quero lhe ver. Então, são 2 modelos simples, antagônicos, que mostram a amplitude desse instrumento de telemedicina, fora a teleinterconsulta, né, que um médico fala com outro, um profissional fala com outro, o laudo de exame que nós podemos gerar aqui, imagina, em 2002 para 2003, eu trabalhei em telemedicina por eletrocardiograma, laudando eletrocardiograma. Então, nós recebíamos o eletrocardiograma e nós laudávamos e mandávamos por fax para essa localidade do interior do estado em relação a isso. Então, a telemedicina enquanto instrumento, ela vem para ficar, eu acho, e isso que você falou, que é o vínculo, não, você usou outro termo, a autorização. Isso, o que é combinado entre o paciente e o médico, eu acho que é o determinante. Então, vai ter paciente, vai haver pessoas que vão lhe pedir para que você faça a primeira consulta através de um aparelho, né, da telemedicina, e vai haver pessoas que vai fazer a primeira consulta e vai te perguntar, doutor, posso mandar os meus exames por e-mail e a gente se fala através de tal aplicativo? Porque eu tenho uma vida complicada e se tiver tudo bem, eu não preciso voltar ao seu consultório. E fora isso é absolutamente aceitável.
fora um dado, Marcos, que eu acho que é importantíssimo, que é as orientações para os pacientes que você já tem, quer dizer, Sim. é Sim. algo que pode ser feito, quer dizer, ó, tô aqui, tô confinado, e agora? O que eu posso fazer? Então, educação para a saúde também, né? Orientações, como nós estamos fazendo aqui, só que de maneira muito mais específica para aqueles pacientes que ou que já são seus, ou que não são, mas que possa ser uma coisa muito mais específica a partir de uma escuta, de uma triagem mais minuciosa, né? Perfeito. Concorda? Concordo. Acho que essas pessoas, todos nós agora temos tempo para avaliar nossa vida com mais detalhes. Nós podemos mudar um pouco a nossa rotina, sem mudar as regras, como nós dizemos aqui, sem tentar negociar o inegociável, mas nós podemos mudar as nossas rotinas. A minha tem mudado, lhe confesso que para melhor, bem melhor. O que eu ganhei agora nesse período de afastamento, eu espero manter. Sei que algumas coisas vão ser perdidas, mas outras eu espero manter. Então, a atividade física mais intensa, a alimentação mais adequada, o convívio com a família, que isso eu acho que não chegaria a esse grau sem esse revés que aconteceu no mundo todo. Entendeu? Agora, como você disse, as pessoas às vezes reagem de forma desmedida, às vezes negativa, muitas vezes influenciada por fatores externos, como o excesso de notícias, e aí eu lembro que a imprensa ela vai expor o que chama atenção, a imprensa não vai expor o normal, a imprensa não vai expor a coisa boa, a não ser que seja extraordinariamente boa, inacreditavelmente boa, porque o que se espera do mundo são coisas boas, todo mundo quer coisa boa, mas então a imprensa não vai te dar, diz, olha, corre tudo bem, está tudo tranquilo, o hospital está lá, tem vagas, nós temos 14 hospitais com vagas aqui, tem vaga na UTI e continuam chegando poucos pacientes, e os pacientes não vai dizer isso. A imprensa vai te mostrar o seguinte: dos nossos 30 hospitais, um está sobrecarregado. Olha, o hospital tal está sobrecarregado, morreu gente, etc. É o papel da imprensa, não é que sejam bons repórteres ou maus repórteres, não é, eu acho que é o modus operandi. Então, se a gente não entende isso, nós acabamos sendo contaminados por esses fatores externos, negativos, e reagimos de forma inadequada. A outra questão são os fatores internos, que aí você já sabe bem e tem como explicar melhor, que vai nos fazer com que a gente reaja de uma forma ou de outra. No outro prato da balança tem os nossos hábitos. E o principal hábito que você já citou aí, para mim, é a atividade física. Então, aqui, nesse tempo que nós temos aqui, que eu não sei exatamente quanto, nós já falamos de atividade física aqui umas 40 vezes. Eu espero que as pessoas se convençam que precisam fazer atividade física. Existem educadores físicos que estão trabalhando à distância, e pode fazer flexão e abdominal e comprar aquelas faixinhas de pilates. Essa semana, Marcos, inclusive, eu recomendei para um paciente, vou ter uma sessão com os pais, assim, como uma recomendação, assim, precisa fazer, porque faz parte do tratamento, do ponto de vista psíquico, essa questão física. E tem aqui um colega seu, médico, doutor Rafael Carvalho, grande amigo, está dizendo aqui: acho que as crianças vão ter boas lembranças do Covid. Será o tempo de papai e mamãe ficarem com a gente muito tempo. E eu acho que essa fala dele é muito importante porque, assim, é claro que nós adultos, nós sabemos o cenário terrível que o mundo está atravessando. Então, é impossível, eu acho, que nós adultos não tenhamos um certo sofrimento com tudo que está acontecendo. Qualquer adulto com o mínimo de empatia, mesmo nós que estamos confortavelmente nas nossas casas, com ar-condicionado, com plano de saúde, com comida de melhor qualidade, e com todos esses luxos, né, que a nossa condição socioeconômica nos oferece, mesmo nós sofremos muito, porque o que nós vemos lá fora é um cenário terrível. Então, para nós, eu acho que vai ser um 2020 muito complicado. Agora, eu concordo com ele que, a depender, doutor Rafael, a depender do manejo que a gente faça das nossas relações intrafamiliares, pode ser uma grande lembrança, ou uma lembrança muito difícil, porque se nós não cuidarmos da convivência intrafamiliar em tempos em que essa convivência está absolutamente potencializada, porque não tem as oxigenações sociais normais que a gente faria, né, com o nosso trabalho, com a família estendida, etc., pode ser uma grande lembrança ou pode ser uma situação muito difícil. Você concorda, Marco? Sim. Com certeza
o que vai ficar na cabeça das crianças é o que ela tirou de tudo isso, não necessariamente o fato, né? Então, a interpretação dela, o que o tocou, o sentimento que ela teve, a percepção dela do pai de estar ao lado curtindo ou de estar ao lado preocupado, vamos colocar chorando, e isso vai marcar a criança, na minha opinião. Você tocou num ponto muito interessante. Eu faço um ambulatório atrás da Ceasa do Rio Vermelho, na Chapada do Rio Vermelho, eu faço pela Unifax, e nós atendemos toda quinta-feira de manhã as pessoas daquela comunidade ali. E deve estar muito difícil. Nós suspendemos o ambulatório esse período, suspendemos porque são 2 salinhas ao lado de uma escola comunitária, eu não tenho como fazer exames, não, é só um atendimento comunitário mesmo, e o nosso ambulatório funcionaria como ponto de aglomeração, porque são salas muito pequenas, a antessala é pequena, a grande maioria dos nossos pacientes são idosos. E a demanda deve ser enorme. Exatamente, a demanda é enorme, eu tenho alguns alunos comigo, eles adoram, eles querem fazer nas férias, os alunos, porque o vínculo com essa... É interessante, Alessandro, que o vínculo, ele é um vínculo de ganha-ganha, né? O aluno, ele se vincula àquela comunidade e ele está ganhando tanto. Eu não vou dizer só o aluno, eu também. Eu ganho tanto estando ali naquela comunidade. Eu vivo algumas experiências tão intensas que o meu círculo social não vai me proporcionar, me permitir viver, que de fato nas férias nós trabalhamos lá. Essas pessoas, elas devem estar coitadas, assim, elas não têm uma varanda, obviamente, para fazer sua atividade física, entendeu? Então, essas pessoas, sim, elas são afetadas de uma forma muito mais dura do que nós. O que você imaginar que pode estar tirando o sossego de quem nos ouve aqui, de quem participa com essas mensagens, aquelas pessoas devem sofrer muito mais. A percepção do sofrimento delas muda. É impressionante como elas conseguem ser felizes com muito menos. E isso sempre me chamou a atenção. Isso é um dos grandes ganhos meus, ver alguém que tem muito menos ser muito feliz. Você talvez saiba explicar melhor do que eu, mas nós temos que lembrar disso quando nós olhamos, né, a nossa vida. E tentar o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio dá. Para aquelas pessoas, eu não sei o que dizer sobre atividade física, porque elas já vivem confinadas e se elas saem na rua, elas saem em ruas estreitas, que se saírem meia dúzia de pessoas, certamente não vai dar para ficar... Exatamente. Mas no nosso caso, eu acho que nós temos sim como fazer atividade física dentro de casa e fora de casa. Eu estava brincando com um amigo essa semana, falando que se você comprar uma faixa dessa de pilates, essa faixa elástica, e conseguir colocar a coluna no lugar, assim, os fisioterapeutas que me perdoem, você vai conseguir fazer alguma atividade física puxando aquilo ali para algum lugar. Então, assim, você pode pedir ajuda em relação à sua postura, mas você tem milhões de formas de você fazer sua atividade física na sua sala, ou na sua varanda, ou no seu quarto. E a atividade aeróbica também. Claro, você tocou num ponto da história da felicidade, que eu acho que é importante para a gente finalizar, que a gente só tem 2 minutinhos. Eu estou bastante convencido de que as pessoas que vivem eternamente buscando a felicidade têm muita dificuldade de ser feliz. E aquelas pessoas que vivem a vida e que têm a felicidade como consequência de alguns momentos significativos, com sentido, eu acho que é uma saída melhor. E eu queria citar 2 experiências aqui. Uma companhia de jazz, né, da Viviane Lopes, que coloca aqui a importância da manutenção da dança para as crianças. E minha amiga Luciana Rocha, fisioterapeuta lá de São Paulo, falando também dessas importâncias. Então, coadunando tudo que você está falando em relação à atividade física. Para a gente encerrar, eu queria agradecer todo mundo, falar que no domingo a gente vai ter a live Fale Mais Sobre Isso, com as perguntas todas que a gente não respondeu da semana. Pedir que Marcos fale aí nesse último minutinho, se despeça. E agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Não deu para responder tudo, eu peço desculpa, porque são muitas coisas, mas a gente no domingo vai retomar. E se for o caso, a gente faz uma outra. A gente vai continuar esse processo de comunicação intenso, porque a gente tem visto muito resultado. Marcos.
Alessandro, muito obrigado. Obrigado a todos. Em tempos de crise, costumo dizer que onde existe uma vontade, onde existe vontade, existe uma saída. Então, é manter a calma, é manter o foco. Nós vamos encontrar alguma forma de trabalhar. De dentro para fora fica mais fácil. Felicidade é uma consequência de fato, como você falou, concordo com tudo isso. E me colocar à disposição para quem precise. Você tem meu número, você pode expor meu número.